Bem, pessoal, mais uma vez aqui iniciando a nossa intervenção, certo? A nossa proposta é criar um ambiente de programação e avaliação de linguagem C ou Python e também práticas makers, ou seja, construção de aplicações com IoT, de hardware, tá certo? Essa prática de aplicações makers a gente já vai ver já. Então, na nossa apresentação aqui é sobre a atividade de programação. Nós temos o quê? Um ambiente construído em rede, tá? Onde você tem o computador do professor e você tem os RASPs com os periféricos. Um ambiente de programação é o Genie, tá certo? Temos o outro, tá certo? Temos o outro RASP, certo? Com ambiente de programação também, certo? O RASP conectado no rateador. Nesse caso, nós estamos usando a LAN, tá certo? Ao invés do Wi-Fi. Os três computadores conectados, o RASP 1, o 2 e o do professor, certo? Então, o nosso objetivo aqui é fazer com que o aluno ele possa usar o ambiente Genie para fazer programações e o professor ele vai acompanhar a evolução do aluno. Aqui nós temos um micro laboratório, certo? Mas um laboratório, no caso no Instituto Federal, pode ter vários, 10 ou 20 RASPs para a aula normalmente, tanto a aula maker como a aula de programação e avaliação, certo? O exercício será passado pelo professor para essa atividade, será a elaboração de um programa de lista encadeada, dentro da disciplina de estruturas, o aluno deverá produzir, usando a linguagem C, um programa que seja capaz de inserir um inteiro numa lista encadeada. Nesse caso, ela vai ter o endereço, né, que linka para o próximo elemento. À medida em que você vai introduzindo, você vai inserindo um novo número, um novo inteiro nessa lista, ele vai sempre apontando para o próximo. Por isso que é encadeada. O conteúdo de uma posição ele sempre aponta para a posição de memória do próximo elemento. E aí, pela característica da lista encadeada, você tem a cabeça, o nó cabeça, que é o inicial, e você tem o corrente, a posição corrente, que está sempre apontando para o próximo vazio, tá? Onde vai ser inserido. E se o aluno também já fizer a proposição de ordenar essa lista, ele ganha um ponto extra, certo? Então, na avaliação vai constar não só a questão do tempo da produção do código em si, como também a boas práticas de escrita de um código, ou seja, com comentários, o código bem indentado, bem estruturado e quantidades de linhas de código, ou seja, quantas linhas ele usou para obter um determinado resultado. E o final de tudo, que é fazer o programa rodar e executar o que foi pedido pelo professor. Ou seja, ele tem que gerar uma lista, tem que ordenar, coisa desse tipo. Então o professor, ele, através do VNC, que é esse programa que ele conecta com cada RASP, por exemplo, aqui nós temos aqui, estou conectado ao RASP 1, aqui ó, a gente pode ver aqui, certo? RASP 1, que é esse computador aqui, certo? O aluno vai digitar o código, vai produzir o seu código, depois ele vai produzir um executável que vai rodar. O professor
Depois de um tempo, ele vai pedir, ele vai ofertar, ele vai dar, sei lá, um tempo para o aluno concluir. Se o aluno concluiu antes, ele já pode começar a avaliação daquele aluno. Se chegar num momento em que todos terminem, mas vai ter um prazo final, sei lá, 1 hora para fazer o código, aí sim o professor depois termina a aula e o professor vai avaliar cada um código, ou o aluno pode acompanhar também na hora, certo? Normalmente o professor ele vai começar pelo fim, ou seja, ver se o programa rodou. Se o programa rodou, ótimo, então ele já ganha um ponto, dependendo do score que o professor colocar. Depois ele vai vendo os detalhes, o detalhamento, o que é que o programa está realmente fazendo, se atingiu o objetivo, se ele foi bem escrito, né? E se tem a menor quantidade de linhas de código, o aluno deve ser contemplado com um ponto extra. Aqui no caso no RASP 2 também está preparado aqui para ele fazer a codificação, né? Os alunos vão ser convidados a participarem. Você pode ver que aqui na tela do professor aparece exatamente a tela do aluno, onde ele está usando aqui no RASP 2, esse telão aqui bem confortável, bem tranquilo. Então ele pode, você vê que eu mexo aqui, né, eu mexo aqui e mexe lá também na tela do professor, certo? Então o professor pode acompanhar, ele está conectado em rede. Uma coisa interessante para falar aqui é o seguinte, o aluno ele não tem acesso à internet, porque ele está configurado para trabalhar apenas nessa rede local, tá certo? A gente pode ver aqui, ó, com if config, que ele está nessa rede aqui, 192.168.0, ele é o IP20, tá certo? Se você, por exemplo, der um ping para 192.168.0.1, ele vai encontrar que é o roteador, tá certo? Mas se você der, por exemplo, ping para fora, por exemplo, www.google.com, faltou um W, certo? Você vai ver que ele vai dar falha temporária, ou seja, ele não está conectado, ele não tem um DNS para reconhecer, então não tem como o aluno pesquisar na internet, ele está por conta dele. Professor, ele pode passar para um outro, uma dica, assim, vai ser mais difícil. Mas como a ideia é você fazer uma avaliação competitiva, o aluno que for mais rápido, não ponto extra, que tiver menos linha de código, se você também, se o professor verificar que o código está muito parecido com o outro, ele pode tirar meio ponto de um, meio ponto de outro, né? O professor ele tem liberdade de fazer tudo isso aí de forma automática. Ele pode ver, ó, esse código aqui, eu vi parte desse código lá também, a variável com o mesmo nome, o comando exatamente igual. Então ele pode achar que os alunos trocaram ideias, então ele pode também fazer isso. Então é quase como uma gamificação, vamos dizer assim, mas é estilo competitivo, avaliação ativa, competitiva, então os alunos não vão ter interesse de ficar, talvez não tenham interesse de ficar passando dica um para o outro. Então eu vou convidar os alunos para a gente começar aqui a nossa atividade. Os alunos já na classe, né? Aqui no caso temos a Alice que está iniciando sua programação. Nós temos também o Pedro, que já iniciou aqui suas atividades, e a gente vai ver como é que está o desenvolvimento, o professor vai acompanhar o desenvolvimento de cada um, e o professor vai acompanhando e vendo como cada um está desenvolvendo seu programa, certo? Bem, o Pedro, agora ele vai estar codificando, ele vai, assim que ele terminar, ele vai compilar, vai construir, né, e vai executar o código e a gente vai ver como é que vai ficar. Vai lá, Pedro. Está construindo, executando. O Pedro
está terminando a codificação dele, e após ele concluir, ele vai compilar o código. Isso, vamos ver se ele obtém sucesso. Pronto, agora ele vai para a parte do build, ou seja, ele vai construir o código para criar o executável. À medida que o compilador ele executa, já, sucesso, pronto. Agora ele pode executar o programa, isso, vai lá no aviãozinho, vai aparecer uma tela que onde ele vai ter o programa, isso, o programa dele. O programa dele é uma lista encadeada em ordem, ou seja, ordenada, certo? Onde ele tem 3 campos de interface com o usuário, ou seja, um para inserir o elemento, ou seja, um inteiro. O 2 vai mostrar a lista e o 3 ele pode remover o elemento. O 0 ele sai do programa. Então ele vai, primeiro de tudo, ele vai inserir números nessa lista. Né? Ele vai usar de 1 a 100, ele vai escolher 5 números. Bem, Pedro, você terminou sua programação, né? Eu vou fazer uma avaliação. Você está no RASP 2, não é isso? Então, RASP 2, vou pegar aqui o seu código, certo? Primeira coisa que eu vou avaliar, antes mesmo de ver o seu código, eu estou vendo aqui, ó, que ele foi bem construído, está bem documentado, tem essa quantidade de linha de código que a gente vai ver aqui já a respeito. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui para ver se está tudo certo é compilar. Se tiver um erro de compilação, você perde um ponto. Se tiver ok, você ganha a quantidade de pontos, que é para essa atividade. Ok, compilado com sucesso, então você compilou certo, então está aqui marcando. Agora vamos construir, né? Vamos dar o build, vamos ver se ele vai criar o executável. Compilou bem, né? Então já é um bom indicativo. Ok, criou o executável. Muito bem. E agora vamos executar, né? Vamos executar esse código e vamos ver se ele funciona. Se ele der algum erro de execução, abrir a tela de execução, vamos para cá. Ok, legal. Fez uma interfacezinha com o usuário, né? Então, aqui a princípio está ok. Vamos ver se tem algum erro de lógica, né? Se ele está fazendo tudo que ele propõe. Então, veja que você aqui está oferecendo 4 opções, né? Então, aqui na execução já tem um ponto que ele rodou, não deu erro, então, mas vamos avaliar. Então, você tem a opção 1, que é inserir, né? 2, mostrar, renomear elemento, ou remover, desculpa, e sair. Ok, então vamos inserir. Ok. E pessoal, aqui é o código da lista encadeada do aluno, certo? Ele cria um struct de lista e define como tipo lista. Essa struct ela contém o endereço do nó anterior, o elemento armazenado e o endereço do próximo nó. O programa ele é constituído de 4 funções, né? Vamos ver os 3 primeiros e o quarto, que é a função principal, a main. Então, nessa função insere ordenado, ele passa como parâmetro o ponteiro do ponteiro da lista e o elemento a ser inserido. Essa primeira parte do código, ele só faz uma vez, que é para alocar o elemento inicial, chamado de cabeça. Então, ele checa para ver se existe a lista, se esse endereço não é nulo. Se for nulo, se não existir, ele cria, fazendo a alocação de memória com o malloc no tamanho do tipo de lista, coloca o elemento em N, coloca o endereço do próximo como null e o ponteiro, né, o ponteiro de próximo como null e o ponteiro do anterior como null, certo? Depois do primeiro elemento alocado na lista, a nova alocação de elementos será feita sempre com a rotina, essa aqui é a rotina do else, certo? Então, ele aloca um novo endereço para esse novo elemento, né, que seria o elemento depois do cabeça, depois que é criado o nó inicial, certo?
passa o valor de x para para o elemento n, para a posição n no novo nó, e o próximo sempre é nulo, certo? Copia a variável, uma variável auxiliar, que aí vai fazer a verificação, certo? Se esse endereço passado ele é o final da fila, da lista. Se não, ele vai procurar pelo final da lista, fazendo uma verificação se o último elemento, ou seja, se o próximo, o último elemento armazenado nessa lista é nulo. Quando é igual a nulo, ele passa para ver se existe algum elemento na lista e percorre até o final, né, para inserir um novo elemento. Então, ele checa para ver se esse novo elemento ele é maior ou igual ao atual, para ele ser inserido depois. Se ele for maior ou igual, ele tem que ser inserido depois, certo? Se não for, então ele tem que verificar um a um, retroativamente, os elementos se são maiores ou menores. Então ele vai percorrendo a lista, tá certo? Se o anterior aqui for nulo, significa que você chegou na cabeça, então para a busca, certo? Se não, ele vai decrementando. Ou seja, ele vai fazendo o atual sendo o anterior do atual, que é o próximo. Quer dizer, o próximo retroativamente. Ele vai testando. Se o número a ser inserido for menor de todos, ele vai ser inserido no cabeça, certo? Se o número não for o menor de todos, ele vai ser inserido ou seja, entre dois números, certo? Que ele vai pesquisando com essa rotina aqui, certo? Se o elemento do novo nó for menor que o elemento atual, tem que ir verificando, é como a gente falou agora, vai verificando um a um, certo? Até encontrar a posição que ele deve ser alocado. A segunda função é de remover o elemento, se ele existir na lista, né? Então, é passado o ponteiro, né, da lista em questão, e ele solicita ao usuário, né, se qual o elemento a ser retirado. Então, se ele for igual, ele digita o número inteiro. Se for igual, ele vai fazer, ele vai checar se o primeiro nó contém esse elemento. Se for igual, o que ele faz? Ele libera essa posição de memória e atualiza o endereço, o ponteiro do endereço atual com o endereço do próximo, ou seja, ele passa para o próximo. Ou seja, ocupando, né, o espaço removido aqui, ocupando a posição. E aí ele sai. Se o próximo for diferente de nulo, se não for nulo, então ele vai buscando até encontrar a posição do elemento, né, testando se é igual ao anterior ao atual, certo? Se for igual o nó atual, o elemento do nó atual for igual ao x, ele coloca como próximo nulo e libera essa posição do nó atual. E se isso não for verdade, ou seja, se o elemento não existir na lista, ele sai dando erro, certo? Para mostrar a lista também temos essa função, mostrar a lista passando o ponteiro da lista, certo? No qual ele percorre a lista toda até encontrar o elemento null, que é o final, né? No final da fila o ponteiro sempre aponta para null, então ele vai percorrendo cada elemento e vai mostrando o elemento, o endereço do elemento, o endereço do anterior e o elemento do próximo. A última função, como eu falei, a quarta função, ela é a principal, a main, onde nós temos uma impressãozinha de um menu de opções, 1, 2 e 3 e 0,
1 para inserir o elemento, 2 para mostrar a lista, 3 para remover o elemento e 0 para sair do programa, tá certo? Tem um loopzinho com um switch case para escolher as opções e você fica num loop aqui até encontrar 0, ou seja, ele fica até a opção 0 para ser removido. Então, agora a gente vai compilar o programa, ver se tem algum erro, certo? Vamos compilar o código, certo? Compilado com sucesso. Então vamos construir o comando aqui, construído com sucesso. Agora vamos executar o código. Então, aqui nós temos, como falei, a função main sendo executada, né? Onde ela mostra esse menu de opções. Ela fica num loop infinito para a execução a partir da escolha. Então, como a lista está vazia, vamos inserir os elementos usando a opção 1, tá? Na Enter, certo? Informa o elemento ou -1 para sair, certo? Quando você terminar de preencher a lista, você digita -1 e ele sai. Então vamos colocar aqui 67, Enter. Vamos colocar 93, Enter. Vamos colocar agora 38. Veja que quando ele insere, ele já diz que colocou o 38 na cabeça, por ser o menor elemento desses 3 digitados. Certo? Ele já mostra também o endereço de memória anterior, do anterior. O nó em questão, que é o 30, aqui 730. O N, o elemento N é do próximo, 93 é do próximo. Aqui está um pouco confuso, não me lembro bem do código, mas a gente vai ver quando mostrar a lista fica bem organizado. Então ele colocou aqui o 38 na cabeça, certo? A gente não consegue visualizar agora. Vamos colocar o 49, então ele é inserido no meio, certo? Foi inserido no meio entre o 67, não é entre 67 não. Ele foi inserido no meio, vamos ver aqui, vamos ver. E vamos colocar mais um menor aqui para a gente dar uma olhada como é que ele fica aqui, o 11, e ele vai insere ele na cabeça, certo? Então vamos sair agora e vamos mostrar essa lista, vamos ver se ela está realmente ordenada. Mostrar, ver aqui, voltar um pouco, tá certo? Aí fica aqui, ó, opção 2, certo? Pronto. Então, veja que o primeiro elemento é o elemento 11, o anterior ele é nulo, porque o cabeça sempre tem nulo, o próximo é o 740, certo? Que é esse endereço aqui. Esse endereço aqui, 760, é o endereço do elemento 11, certo? Foi o último endereço, porque ele foi o último elemento a ser digitado, mas ele, nessa lista ele é o primeiro elemento, que aponta para o próximo, que é o 740, que está aqui, que é o 38, que por sua vez aponta para o anterior, que é o 760, que é o 11, e aponta também para o próximo, que é o 750, que está nessa posição, que é o 49. Realmente, o 49 vem depois de 38. Que, por sua vez, o 49 aponta para o anterior, que é o 740, que é o 38, que aponta para o próximo, que é o 720, que está aqui nessa posição, que é realmente o 67. Que, por sua vez, aponta para o anterior, que é o 750, está na posição de memória 750, que é isso aqui, que é o 49, e aponta para o próximo, que é o 730, que está nessa posição, que é o 93, que é o último elemento, que aponta para o próximo, que é nulo, porque não existe o próximo elemento aqui na cauda, né, no final da lista. Então a lista aqui ela está ordenada, tá? 11, 38, 49, 67, 93. Ok?
Então vamos agora remover o elemento. Vamos remover o 93. Vamos ver o 93. Removido, a gente mostra a lista de novo para ver como é que ficou. Então, eram 5 elementos, passou para 4 elementos. Está na mesma ordem: 11, 38, 49, 50 e 67. Tá? Tirou o último elemento, foi fácil. Vamos tirar o 38. Vamos remover o 38. 38. Vamos mostrar. Veja que o 38 sumiu aqui, ficando o elemento 11, 49 e 67, certo? Agora vamos tirar o cabeça, o 11. Tirar o 11 e vamos mostrar esses 2 elementos apenas. Então, só tem o cabeça e o último, certo? Que é, você sabe porque o anterior ao cabeça ele tem nulo na posição anterior. E no último elemento, o próximo sempre é nulo. Então, está demonstrado aqui que o programa está funcionando a contento. Agora vamos sair. 0. Enter. Fechou? Pronto, gente. É isso. A demonstração aqui do trabalho aqui com lista encadeada. É um trabalho bem extensivo, com ponteiro de ponteiro. Você tem toda uma lógica bem trabalhada aí em cima dessa estrutura aqui. Tá bom? Ok, obrigado.